E aí, pessoal, tudo bem? Bom, lembrando que hoje vai ter live colada no apito final do jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, jogo importantíssimo para o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai fazer uma live aqui no canal colada. Eu até perguntei aqui, vocês disseram que topariam a live, então vou fazer, não vou fazer nem aqui com o cenário com o qual você está acostumado. Eu vou fazer na cabine de transmissão, para a gente ganhar tempo. Então, assim que acabar a transmissão, ela acaba sempre 5, 10 minutos após o apito final, a gente já entra ao vivo com a live lá mesmo, não vai ter esse cenário bonito, é aquele cenário com acústica de espuma e tal, com áudio bom, de boa qualidade, isso aí que importa, né? Para você ter informação mais rapidamente, tá? Eu quero falar aqui sobre Diego Alves, porque ele segue irredutível na pedida dele e o Flamengo segue irredutível. O Flamengo não vai ceder ao Diego Alves e o Diego Alves quer lá o aumento dele, quer lá o contrato de 2 anos. E o Flamengo até oferece um ligeiro aumento, né? Pelo que a gente pôde apurar, cerca de 9%, 9, 8% de aumento em relação ao que ele ganha num contrato de 1 ano. Eu quero deixar bem claro uma coisa, e eu acho que vale uma reflexão, porque o futebol não é um mundo à parte, né? As pessoas tendem a achar que o futebol é uma coisa afastada da sociedade, né? Que os problemas da sociedade, sejam eles econômicos, políticos, não atingem o futebol e atingem diretamente. A grave crise econômica pela qual o país passa, o mundo passa, é claro que atinge o futebol diretamente. Inclusive o Flamengo teve seu orçamento aprovado ontem, um aumento do salário, ou seja, um consequente aumento da despesa do futebol do Flamengo teria de ser aprovado. Então não faz o menor sentido haver uma emenda para ser votada mais uma vez. Isso não existe, tá? Então assim, eu acabo de ver um estudo da Fundação Getúlio Vargas que a renda do brasileiro caiu 20% no segundo trimestre do ano, ou seja, entre abril e junho, em relação ao período compreendido entre janeiro e março do mesmo ano. 20%, tá? A renda média do brasileiro. Então você que me assiste aí provavelmente deve ter tido uma queda de renda, você pode ter perdido o emprego, que aconteceu comigo. Eu tive uma queda de renda, todo mundo teve e tá tudo bem. O importante é termos saúde. E ter acesso ao básico, eu acho, tá? Mas essa é outra questão, eu não quero ficar aqui cagando regra sobre isso. A questão é, um goleiro de 35 anos de idade não aceitaria ter um aumento mais modesto do que aquele que ele pretende? Um aumento diante da situação econômica que a gente vive, aos 35 anos de idade, eu desafio a você a encontrar um goleiro do primeiro escalão do futebol mundial. Sim, o Flamengo é um time do primeiro escalão do futebol mundial, disputou o Campeonato Mundial com o Liverpool, que tenha mais do que 35 anos e seja titular absoluto do time. Tem o Neuer no Bayern de Munique, aí a gente está falando de um dos maiores goleiros da história do futebol, tem 34. O Szczęsny, da Juventus, tem 30. Pega Alisson, Ederson, Mendy no Chelsea, Courtois no Real Madrid, Ter Stegen no Barcelona, Donnarumma no Milan, Handanovic está aí, 36 anos, goleiro da Internazionale, mas sabe, é um caso aqui a colar. Então o camarada acha mesmo que ele vai sair do Flamengo, tem um aumento gigantesco de salário num clube que não vai ser do primeiro escalão do futebol mundial, porque ele não vai. Alguém acha aqui que o Diego Alves já pro Chelsea, pro Manchester City, para esses clubes aos quais eu me referi agora? É óbvio que não, é evidente que não. E tem mais, você pega o futebol sul-americano, clubes do primeiro escalão do futebol sul-americano também, né? Você tem lá o Palmeiras, tem o Everton, o Grêmio, trouxe o Vanderlei, o Boca tem o Andrada, o River tem o Armani. Gente, né? Será que o Diego Alves não podia ter essa acessibilidade de imaginar o momento pelo qual o mundo passa economicamente? E vale lembrar aqui, hein? O Flamengo passou por 2 decisões nos pênaltis nessa temporada aqui. A final da Taça Rio para o Fluminense, que ele pegou um pênalti, que a bola bateu nele, né? A bola bateu no travessão. Michel Araújo, e não pegou nenhum pênalti contra o Racing. O Flamengo perdeu as 2 decisões por pênalti que disputou na temporada com o Diego Alves no gol. Diego Alves que tem fama de pegador de pênalti, mas as 2 decisões em que o Flamengo disputou na temporada por pênaltis, ele não fez a diferença, não. Então assim, a pergunta que eu faço é, será que ele não poderia... Peraí, eu tenho 35 anos, tá bom. Eu vou sair do Flamengo, eu vou pra onde? Já ouvi gente falando em Girona, na 2ª divisão do futebol espanhol, assim, nem sei se eu vi aí na rede social, não vou nem me aprofundar muito sobre isso, porque eu não sei, não fui eu que apurei a notícia, mas... gente, que coisa, aí ele vai lá, não, vou ganhar um grande aumento e vou disputar campeonato, né? Ah não, mas o Diego Alves precisa de um reconhecimento
porque ganhou absolutamente tudo com o Flamengo em 2019. Ganhou em 2019, mas perdeu tudo em 2020. Copa do Brasil, Libertadores, está disputando o Campeonato Brasileiro. E aí? Então será que ele... será que há alguma coisa perto do razoável? O Flamengo fala, não, tá aqui, toma um ano de contrato, toma aqui um pequeno aumento no momento de recessão mundial, global, econômica, em que a renda do brasileiro cai 20%, o cara... Porra! Isso não tá bom? Isso não está bom? Pergunta a você, você não fecharia um acordo desse? Fala, peraí, eu vou fechar um contrato aqui com a minha empresa, seria de 2 anos, vai ser de 1. E aí depois a gente vê o que faz. Mas, vou te dar um pequeno aumento. Me fala aí que eu assino de olho fechado agora. Por que com ele não pode ser assim? E outra, será que aí eu fico espantado como se discute em cima de coisas abstratas. Não existe nada de concreto na comemoração do Gabigol com ele no jogo contra o Santos representar um tipo de reivindicação, um protesto diante da direção. Será que aquilo também não é um pedido para que ele... Vamos tentar enxergar o outro lado. Cara, por que você não fica? Por que tu não topa isso aí? É óbvio que o vestiário quer que ele fique. O vestiário não fala, né? Os jogadores e o técnico, a comissão técnica, é óbvio que eles querem que o Diego Alves fique. Trata-se de um jogador de bom nível. Mas longe de ser um goleiro que vai embora do Flamengo, e o Flamengo vai ficar à deriva. Nossa, vai ter um frangueiro lá. Não, o Hugo não é. O Hugo é um goleiro de desenvolvimento. Mas, gente, será que não cabe ser razoável num momento de crise como esse? Falar, peraí, eu estou empregado, eu estou disputando um título, eu estou num clube de ponta do futebol mundial e quero mais? Sendo que não foi decisivo quando o Flamengo mais precisou dele nesta temporada aqui, hein? Já falei sobre os duas decisões do pênalti que custaram 2 títulos. Um de forma direta, porque era uma decisão de Taça Rio, o Flamengo seria campeão carioca, aliás. E aí poderia até ter mais tempo para negociar a situação do Jorge Jesus e ter um técnico novo por consequência, que tivesse mais preparação. Olha só o efeito dominó que provoca isso. Uma eliminação na Libertadores da América, que custou 18 milhões de reais ao Flamengo. Esses 18 milhões de reais poderiam ter sido, em parte, repassados, a um aumento aí, o Diego. Então, assim, vamos botar a cabeça no lugar. Vamos pensar como a gente pensa. Porque a gente vê o futebol como uma coisa à parte. Se esses caras ganham uma grana, tudo bem, gente. Tá tudo certo. O que um atleta de futebol, aliás, o que qualquer pessoa ganha é problema dessa pessoa, da instituição que a paga, no caso o Flamengo, e da Receita Federal. Eu não tenho nada a ver com isso, por isso me recuso. Você nunca vai me ver aqui falando de salário de jogador. Não vou falar sobre isso porque eu acho feio. Não queria que revelasse meu salário publicamente, então não falo sobre isso. Tá? Não é problema meu. É problema meu a partir do momento que extrapola um orçamento. Tá compreendido? Grande abraço e até a próxima.